Olá, amigos. Estamos iniciando aqui a nossa live Humanáutica e vamos conversar com um amigo muito querido, que é o Miguel Brantner. Ele está se preparando para entrar agora conosco. E essa live ela será muito especial, porque ela está sendo realizada num momento muito especial que estamos vivenciando. Os amigos já estão entrando. Camila Pedrosa, bem-vinda. Meu amor, Lisiane Marques, Wesley, Vanessa Pires, meus amigos todos humanáuticos, muito bem-vindos. Então, esse momento especial que a gente está vivendo, a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente acredita, né? Sobre as questões do oceano, dos projetos, do que realmente a gente pode beneficiar um ao outro em termos de saúde, de educação e principalmente de cidadania, né? É um momento no qual nós estamos muito preocupados com muitas questões e a ideia desta live, além de ser bastante agradável, né, de nos reencontrarmos por aqui, é também discutir, debater, né, sobre a importância desses trabalhos que fazem tão bem para a humanidade, né, como os trabalhos humanáuticos, como os projetos humanáuticos, que trazem bem-estar, qualidade de vida, né, saúde plena que a gente acredita através do oceano. Então, acredito que todos irão ficar bastante felizes com este momento, podem participar à vontade, esse momento é realmente interativo, né? E acreditamos muito que os humanáuticos é um coletivo preparado para a saúde, né? É um coletivo que se formou para a saúde, mas para a saúde através do oceano, através dos esportes que a gente pratica e acredita, e através dos parceiros, dos amigos que a gente faz e fez durante esta empreitada de alguns anos que o nosso coletivo tem, né? Estamos completando 3 anos de vida, com muitas histórias bacanas para contar. Dali Biel, muito bem-vindo. Miguel Brantner entrou agora e vou convidá-lo para a gente começar essa conversa. Vamos agora convidar o Miguel, né? Meu amigo Miguel, muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, meu querido Cérvulo. Olha só, Miguel, hoje é um momento histórico, né? Uma live humanáutica. E com você, meu querido, que para mim é um consultor, né, que faz com que as nossas ideias sejam valorizadas, respeitadas, né, e que você exerce tudo aquilo que você fala, né? Então, assim, é um momento muito especial para nós, né, para a gente conversar sobre o oceano, sobre os humanáuticos e sobre a vida, como a gente falou no início daquele spoiler, quando a gente entrou mais cedo, né? É verdade, para mim é uma novidade estar aqui nessa tecnologia, acostumado que a gente está. Nós que somos seres super sociáveis e a gente gosta de estar sempre na frente um do outro, né? A gente diz, pô, quem sabe então vamos tentar fazer hoje o mais descontraído possível, mas é uma novidade aqui estar falando na frente de um telefone, a gente está conversando, está sendo assistido, mas eu acho que vai ser bem bacana. Porque faz tempo que eu não te vejo, né? Satisfação enorme. Os amigos, Miguel, estão entrando agora. O Igor Maia entrou. Valeu, Igor. Oh, Muito bem-vindo. já vi que entrou meu filho lá de Torres, entrou o Hélio Bacana, entrou o Matheus, olha, entrou Eduardo Balmart, que é um primo gêmeo, nasceu junto comigo. Está entrando muita gente, hein? Bacana. Eu quero dar boas-vindas oficialmente a todos, né, que podem estar em casa neste momento. A gente sabe que não é muito fácil o momento que a gente está vivendo, mas boas-vindas, né, que vocês aproveitem esta nossa live. E para as pessoas que não puderem entrar agora, que irão assistir depois, também muito bem-vindos, né? Humanáuticos, pessoal, é um conceito muito simples. É um coletivo em prol dos esportes e da cultura náutica. Só que exercer essa simplicidade é muito complexo, né, Miguel?
que a É gente tem que verdade. entender muita coisa sobre o oceano, sobre a importância desses esportes, né? Imaginar projetos que façam a diferença na educação, na saúde, né? Enfim, buscar expedições, vivências, né? E a gente sabe que a gente ama fazer isso, e contigo, Miguel, como consultor humanáutico, né, faz toda a diferença. Só que, para o começo dessa nossa conversa, eu queria saber de você um pouco da sua história, Miguel. Né? Qual o teu primeiro contato com esse mundo náutico? Né? E como é que você Sim. desenvolveu essa relação sua com o oceano? E daí hoje se tornou um grande consultor da Pena, né, do grupo do Rio Grande do Sul, enfim. Conta para nós. Vamos lá. A paixão pela água, pelo mar, ela é quase que uma tradição de família já lá no Sul. Até está um primo irmão que entrou aí, que é também, eu tenho certeza que seria um humanáutico, porque, muito embora a gente lá no Rio Grande do Sul, num estado frio, a proximidade com os esportes náuticos e a vivência náutica lá é muito grande, né? Você esteve lá recentemente visitando os clubes e você vê o clube náutico que eu remava, que era o GPA lá, é um clube fundado em 1888. O clube que eu comecei a andar de barco, onde meu pai era sócio, Veleiros do Sul, é de 1934. O clube que depois eu era sócio, o Yacht Clube Guaíba, é de 1930. Então é muito antiga a paixão pela náutica, né? Consequentemente pela vela. Lá no Sul, você tem uma ligação muito forte com a cultura náutica, embora não tenha um litoral maravilhoso como a gente tem aqui no Ceará, e que Diga-se favorece de muito passagem, né? que a gente vá ter todo esse tipo de vivência náutica, né? Mas, enfim, essa paixão ela já vem, você já teve aqui em casa, conhece. Mostrei alguns quadros na parede de uma tradição de família antiga, já eram pessoas que trabalhavam com navegação, enfim. Então, já é uma ligação bastante antiga com o mar, né? E aqui no Ceará, eu, no Sul, sempre fui executivo de multinacional, acabei sempre trabalhando em setores que me deixavam longe do mar, e aqui no Ceará tive a felicidade de trabalhar na Pena, uma empresa que trabalha justamente com os beach sports ligados ao mar, né? E isso favoreceu muito, o clima aqui favorece muito, e aí a proximidade foi se estreitando com o mar, depois conhecendo o projeto de vocês, e qual fui me integrar também, que era os Humanáuticos. Podemos fazer bons projetos, trabalhar em prol da comunidade náutica, e isso de uma forma crescente. Isso sempre foi muito bacana, né, Sera? É isso que levou a gente a ficar cada vez mais próximo, e esse coletivo um coletivo que, justamente por ser um coletivo, é algo desinteressado, né? Nós não somos uma empresa, nós somos pessoas que nos reunimos em prol de um projeto que vá alavancar coisas, né? Principalmente para o setor náutico, que façam bem para o oceano. Como há pouco eu tive uma participação muito rápida, mas eu sei que você até estava esperando o resultado aí da participação do concurso que nós participamos na ONU, né? Para retirada de plástico do oceano. Tudo isso é muito bacana, tudo isso é uma coisa que eu acredito demais, acredito que o futuro, principalmente depois de um momento como esse, do consumo consciente, ele vai ser muito mais presente nas pessoas, né? Isso tudo vai estar muito mais enraizado, é um tempo que está fazendo as pessoas terem uma reflexão muito longa, né? Então, eu acredito nisso, meu amigo, né? E é saúde pelo oceano mesmo. Miguel, e conta um pouco mais sobre a Pena, né? Esse teu casamento com essa empresa que fez quantos anos este ano? Fez 34 anos, é isso? 34 anos, está fazendo 34 anos esse ano. E estamos aí passando por uma pandemia, né? Vixe, Maria. É um momento muito desafiador, né? Onde a gente está tendo que tomar, claro, uma série de medidas, mas a gente está entendendo esse momento, está tomando as medidas necessárias, que são necessárias se tomar para a empresa poder sair saudável desse momento, inclusive visões estratégicas, partes que a gente tenta ajudar. Então, a gente está realmente num momento com muito trabalho. A Monique Abreu está falando, Miguel, grande gestor.
É isso aí, É, Muniz, com certeza. é. E aí a gente está lá, estamos trabalhando, estamos forte, firme, vamos passar por essa também. A humanidade, ela sempre teve, né, muito problema com essa questão de vírus, bactéria, enfim, sempre foi um inimigo, né? A partir do que o homem pôde se tornar sociável e começou a viver em grupo, começou a fundar cidades, começaram os problemas de saúde também. Quando ele era simplesmente nômade, andava só, ele não tinha tanto problema, até porque a expectativa de vida era muito baixa. Mas o que nos entristece muito é que justamente a maior capacidade humana que a gente tem, que é a socialização, é o convívio social, essa pandemia veio nos tirar justamente isso, né? Nós Que a estamos gente aqui, ama tanto, né, Miguel? Por né? isso somos Aí humanáuticos, né? somos humanáuticos, e aí agora a gente está tendo que conversar aqui pelo meio eletrônico, né? Mas, enfim, eu acho que isso tudo é um aprendizado, né? De uma certa forma, tem alguma coisa sobre o planeta que eu acho que isso aí vem desde que a gente se conhecia, que a gente falava, né? Se não me engano, foi na Semana do Mar de 2017, que foi uma apresentação lá no Yacht Club sobre sustentabilidade e tal, e justamente, olhando o planeta, assim como quem olha o planeta do espaço, ele é um corpo vivo, né? Certo? Você tem uma visão de um organismo vivo muito parecido com a gente, né? Nós somos frutos desse planeta, né? A gente é 70% de água, o planeta também, né? A gente tem sangue, o nosso sangue é vermelho porque ele tem uma constituição com muito ferro. O magma do planeta, que mantém ele vivo, gira lá dentro em alta velocidade, é ferro, né? Também é vermelho. Você tem um equilíbrio da tabela periódica dos elementos, vamos dizer assim, né? E que mantém uma atmosfera, uma linha fina e tênue, e que mantém esse planeta vivo. E, na verdade, o que a gente observa, principalmente agora de tarde, eu estava vendo a recuperação do planeta em todos os aspectos. E ontem à tarde, por exemplo, os paulistas tiveram um fim de tarde lindo, maravilhoso, com céu vermelho, coisa que não se enxergava há muito tempo. Está Muito estampado tempo. em todos os jornais hoje. Veneza está com as águas transparentes. O planeta, as fotos que se tira do planeta de fora estão com outra cor, está com outro colorido, tudo isso acontecendo, né? Então, isso é muito bacana também. De certa forma, às vezes, o homem também é o vírus do planeta, né? A forma como ele se comporta justamente tem que ser repensada, né? E eu acho que é um convite a tudo isso. Eu acho que muita coisa deve mudar. O pessoal está falando que está travando, agora eu não sei qual é o motivo. Mas esse vírus, né, ele não tem a consciência, né, Miguel? Ele quer se Não. perpetuar, como o Darwin fala, né? O problema é que muitas vezes é justamente o que essa consciência, ela também ela vem muito quando te é cobrado ou a natureza ou acontece alguma coisa que tu leva a consciência. Porque antes não, você quer ter uma vida que tu tenha muito mais prazer e recompensa do que propriamente um equilíbrio maior, né? Se você pensar assim, a evolução do cérebro racional do homem, que diria assim, não faça isso, isso é certo, né? Não confunda desejo com necessidade ou com coisas primordiais e tal. Ele levou 40 mil anos de evolução para o córtex e neocórtex se apresentarem da forma como está hoje, né? E, na verdade, muitas vezes o homem tudo ele tinha desejo, ele tinha muito desejo, ele vivia uma vida angustiada em busca de eu preciso ter determinado bem novo, eu preciso consumir mais, eu preciso tal, etc. A gente tratando os oceanos de forma que se formaram verdadeiras ilhas de plástico, Verdade. isso gerando, sendo que o oceano, para a gente que aí foi convidado e teve a grata satisfação de participar
aí junto com o pessoal da FIEC nos convidou da economia do mar, a gente começa a entender o quanto é importante o oceano para a economia do futuro. Para a sobrevivência da humanidade, o oceano é fundamental. Né? Foi daí que nós entramos com os projetos, né, o Miguel? Os projetos humanáuticos é exatamente para vestir, né, essa representatividade, né, que o oceano pode promover para a própria humanidade. E principalmente porque ele é responsável pelo ar que a gente respira. Né? Logo, logo, ele vai ser responsável pela alimentação. Né? Porque o que se vê? O espaço de terra, onde o homem tem uma progressão geométrica de população, ele passa a se esgotar como espaço para tudo que é aproveitado. Hoje, quando a gente viaja, é interessante, eu viajo todo o Brasil. Né? Antigamente, você viajava e você via muita área que não era cultivada, era uma área de mata e tal. Olha, hoje você vai quase que a qualquer estado e você só para de ver a área cultivada quando você está chegando muito próximo a um centro urbano, porque quase toda a área está sendo aproveitada de alguma forma. E o que se vê ainda daí? Se você faz a projeção que se tem hoje, que em torno de 2025, a gente esteja próximo a 9 bilhões de habitantes sobre a Terra, se você manter o consumo da forma como você mantém ele hoje, você já teria uma crise de alimentos, não teriam alimentos. Né? Então, ou você racionaliza e bota o consumo de forma mais consciente, ou você efetivamente vai ter que, é uma migração que o homem vai para o mar buscar isso de uma forma muito mais efetiva. Né? Então, você passa para ter muito mais. A gente já vive, a economia do mar já é uma verdade muito grande hoje. O pessoal do Legumes Vegano falando, sempre é um prazer escutar o Miguel falar. Oh, queridos, prazer era poder estar com vocês juntos, mas logo estaremos, hein? Logo estaremos. Né? E essa parte do mar, hoje o mar é visto em todo o planeta como o próximo grande local de exploração do ser humano, mas é onde ele tem que justamente explorar com muito cuidado, entende? Você tem já no mar superpopulações. Você tem, por exemplo, uma superpopulação de lula no mar que não há explicação, mas você diminuiu os predadores dela. E as lulas, quando ficarem gigantes, vão ocasionar que problema? Né? Na costa, toda a costa oeste americana, o problema das lulas já é gigante. Então, serve uma série de desafios. Né? Eu acho muito bacana aqui no Ceará, quando a gente, por exemplo, é convidado com a FIEC para participar, e a gente justamente leva uma visão humanista, que as coisas têm que serem sustentáveis. Né? Então, se olha uma exploração do cenário dessa costa maravilhosa de 500 quilômetros que a gente tem aqui no Ceará, mas olhando ela de uma maneira em que tenha um processo de educação com pescadores, com comunidades locais, para que o desenvolvimento não se dê de forma desordenada, para que a gente possa explorar cada vez mais os esportes náuticos, como vem fazendo muito bem os humanáuticos, formando pessoas, exportando tecnologia, aí, como a gente já tem em outros estados, o Ícaro, que está aí participando, que é um professor que já foi dar aula em outro estado, quer dizer, ganhou uma profissão. Isso tudo é muito bacana, né? Então, é todo um trabalho que realmente gratifica demais a gente. Miguel, você trouxe a vela, né? Essa questão da vela, que é muito bacana aqui no Ceará, e para os humanáuticos, né? Porque a vela, o stand-up paddle e o surf, eles abraçaram os projetos humanáuticos, né? E a gente tem aqui presente vários velejadores, tem o Júnior, tem o Ícaro, a Federação de Vela também entrou, né? Então, eu queria saber de ti, como que você vê esses projetos voltados à vela jovem aqui no estado do Ceará, né? E o salto de qualidade que esses projetos proporcionaram para essa juventude, né? Hoje em dia é muito bacana você fazer uma aula de vela, né? Seja de ding, seja de hobbycat, enfim, como é que você vê aqui no Ceará, vindo lá do Rio Grande do Sul, e agora ver isso aqui, né? Esse desenvolvimento da vela jovem aqui no estado? Aproveitar o abraço do Daniel, hein? Professor Daniel, que nos uniu, hein? Daniel, vou mandar também um abraço aqui para o Wagner, lá de Cabo Frio, que é um grande amigo lá.
O Daniel a gente nem fala, né? Aliás, você estava falando, né? Da mesma forma como lá no Sul, eu acho que lá no Sul, só que isso aí foi na década de 20, tinha uma pessoa chamada Leopoldo Geyer. O Leopoldo Geyer era o dono da Casas Maçons, Concreto, uma série de empresas. E os 3 clubes, casualmente, que você visitou lá no Sul, o Yacht Clube Guaíba, que é de 1930, o Veleiros do Sul, que é de 1934, o Jangadeiros, que é de 1941, todos os 3 foram fundados pelo Leopoldo Geyer. E todos os 3 clubes de vela, porque ele gostava muito de velejar e queria ter como competir. E eu acho que aqui no Ceará a gente deve muito, mas realmente muito, à família Nottingham, né? A família Nottingham é repleta de velejadores, né? Quando foi da regata do capitão, do comandante Madison, né? Também nosso grande amigo querido da Marinha, foi impressionante, porque quando foi a vitória, né, eu estava torcendo, o Miguelito, meu filho, estava correndo junto com o Daniel, né? Eles eram da equipe da pena, tinha o vice-pena e o time pena oficial. E aí eles perderam para um casal, né? Quando o casal chegou lá, eu fui cumprimentar e tal, aí o Daniel olhou, minha prima. Aí eu disse, porra, tinha que ser Nottingham. Nottingham, aqui no estado, eles têm uma tradição com vela que eu acho que isso ajuda muito. Porque você encontrar uma pessoa como o Daniel, que tem um amor tal pelo esporte e que se doa, né? O Daniel pegava gente, ia lá buscar gente para velejar, ele ia lá buscar o pessoal nas comunidades, não, vem velejar aqui, vem velejar no meu, não tem barco, vai velejar aqui no meu, alguém mais aí empresta barco, vamos botar. Então é alguém que se doa muito, né? Já nasceu um manáutico, né? Então eu acho isso muito importante. E o desenvolvimento da vela, principalmente com a entrada de grandes parceiros como a Enel, né, que pôde possibilitar uma frota, né, quer dizer, a gente tem uma flotilha hoje para fazer regata, para fazer competição, para fazer curso de vela. Teve a federação está falando gratidão aí, Miguel. Ó. Gratidão a gente para eles, né? Gratidão com a Federação de Vela, né? Isso aí é uma gratidão muito longa mesmo. O Robert faz um trabalho maravilhoso também. Enfim, todos os envolvidos ali realmente são pessoas que se doam muito para que aconteça isso no Estado, né? E esses projetos sumanáuticos, eu acho de suma importância, primeiro porque eles nascem de um coletivo, então é de um desejo que foi percebido, né? E a gente tem um feeling, uma rapidez para se fazer esses contatos, né? Uma coisa que, olha, meu filho dizendo que quer velejar, vai velejar assim, você só quer ficar surfando aí em Torres, pô, vem para cá velejar. E o que acontece, assim, a gente vê, por exemplo, o TIM, né? O TIM tinha aquele projeto já maravilhoso lá o Thiago Miranda, o TIM, lá em Garopaba, veio para cá e disse, olha, Sérgio, eu tenho que te apresentar uma pessoa, porque tem um projeto de educação que eu acredito muito e que eu acho que ainda vai ter um grande sucesso. Eu não sei em que tempo isso vai acontecer, mas eu vejo muito esse projeto do Surf Educa. O Surf Educa, eu vejo muito esse projeto como a Lego fez na Suécia, entende? Que é você usar o lúdico na educação. Pô, você está usando de uma forma muito mais econômica, está fazendo a criança, o garoto, se interessar, porque ele vai para a praia ver como isso, né? Olha os Nottingham chegando aí, vem os campeões de regata. Né? Então, isso aí... Bem-vindo, Dani, nosso capitão manáutico. Nosso capitão, Então, isso aí, Sérgio, eu acho que num país que tem 8.000 quilômetros de costa, né? Tem a sorte de se ter o projeto já dentro de uma escola em Garopaba. Provavelmente ele esteja se replicando aqui, acho que tem escola no Aquiraz, né? Se não me engano, que vai estar entrando com um projeto. E é alguma coisa que realmente deve ser contagiante. Eu acho que quem tomar contato com esse projeto vai querer multiplicar. Esse projeto do TIM é fenomenal. Está aí o Thiago entrando aí, ó. Miguel, para organizar assim e a gente não ser cancelado por ninguém, vamos falar sobre os projetos. Então, o nome dos projetos, né? O Vem Pra Vela, não é isso?
projeto que realmente arrebentou este ano, né, oferecendo vivências de pessoas que nunca tinham condições ou não tinham oportunidade de ter uma vivência, né, na vela em si, né, no iatismo em si. E esse projeto coordenado pelo Daniel e pela nossa colega Evelyn, projeto incrível, está arrebentando, né, com a parceria com a Enel, com o governo do estado. Né? O projeto vem ESSAL, que foi um dos projetos que começou, né, essa parceria com a Federação de Vela. Enfim, tem o Clube da Vela, que é um projeto da Federação de Vela, né? Sensacional. Que é sensacional, que é uma escola, né? Funciona também como escola. Então, o projeto da Capitania dos Portos, né? Que a gente não pode esquecer, você falou do nosso amigo, o comandante Madison, né? Então, a união, Capitania dos Portos e Yacht Clube de Fortaleza deu muito certo, né? Federação de Vela e Motor deu muito certo. Né? O projeto Mar de Infância, Daniel está lembrando aí. Então, tudo isso é muito inovador, né, o meu amigo Miguel? Faz com que realmente a gente, mesmo em pouco tempo, a gente se sinta muito feliz com o que está acontecendo aqui no estado do Ceará, né? Com essa parte toda de desenvolvimento náutico. Eu acho que vem muito mais. Eu acho que a gente já estava numa caminhada onde essas conversas, essa sensibilização que a gente leva aos empresários, a gente leva essa sensibilização ao poder público, né? De você ter rampas para a náutica, você ter uma exploração sensata do oceano, você ter turismo, você ter mais marinas, tudo isso leva a um desenvolvimento muito bom. Olha, tem a Boat Lux lá de Camboriú. Santa Catarina, Florianópolis, de Balneário Camboriú, é o meu xará Miguel lá, que tem só barcos compartilhados. É uma outra realidade também. A gente, você vê que a gente pega aqui uma montanha de barcos e, de certa forma, a Federação de Vela, com esse clube de vela, faz o compartilhamento, né? Porque o pessoal paga uma mensalidade para ter o direito de velejar. Então, tudo isso eu acho que é muito legal, porque são mais pessoas que botam gente dentro da água, né? E sem esquecer que o principal objetivo, né? O objetivo é que quando você tem o contato com o mar, dificilmente você não se apaixona. E aí você passa a respeitar e a defender de uma forma muito mais presente, de uma forma muito mais consistente, a vida marinha e a preservação do oceano, né? Isso é extremamente fundamental, isso é de uma importância enorme, cada vez mais o homem percebe isso, né? A Liz está falando saudade do mar, olha, todos nós, né, meu amor? Conversando, a gente mata um pouquinho essa saudade, né? É verdade. Estamos todos um pouco... Temos que ficar um pouco agora num resguardo, né? Todo mundo confinado, mas logo, logo todos juntos. E o barco é uma grande escola, né, Miguel? A gente falando sobre os projetos de vela, o barco nunca está pronto, né? Você sempre tem alguma coisa para fazer, pode estar zerado, pode estar tudo ok, mas não está pronto, né? Acontece sempre alguma coisa que você tem que estar trabalhando, né? Você tem que estar revendo seus conceitos, né? Controlando sua própria ansiedade, né? Administrando, equilibrando, né? Suas emoções. Você já teve embarcação, né? Sabe? E tem embarcação, na verdade, né? Sabe? Daniel falando, nem me fale. É verdade, porque isso é muito legal. E o Daniel, por exemplo, é um exemplo para as crianças fenomenal. O diretor da Associação de Stand-Up Paddle também entrou, o Clilt. Abraço, Clilt. Um abraço, Clilt. Que coisa boa revê-lo aí, amigo. Por exemplo, assim, o que a gente vê na criança, né? Por que é importante essa vivência, essa parte do mar, e exatamente como é feito pelos humanáuticos, como o nosso querido Daniel lá faz também, né? Mostrar a importância que você tem de ter uma responsabilidade, onde essa responsabilidade, embora você esteja tendo o prazer de velejar, você tem que ter muita responsabilidade, tanto para entrar no mar, quanto dentro do mar, como também ter calma, tranquilidade para sair de alguma situação adversa que venha, né?
Isso o meu filho, quando já saía de Hobbycat com o Daniel, dizia, vamos virar esse Hobbycat porque ele tem que aprender a desvirar, né? Acabou que depois, hoje o Miguelito tem uma raiva imensa de sair comigo, ele diz, não, pai, tu vira demais. Então, mas ele vai direto, né? Que o Daniel já é mais sensato e tal. Mas o que acontece? A responsabilidade que a criança pega. Ele pega primeiro uma segurança, né? Tem um vídeo que eu tenho guardado, né? Que a gente estava velejando com o Rompimar, do general Manuel Teófilo, do Daniel, e a gente velejando, daqui a pouco passou o Miguelito com um Optimist, assim, indo e passou e foi embora, né? Eu digo, pô, que bacana, né? Um garoto com sei lá, 9 anos de idade, ele tinha na época 10 anos, e passou sozinho e foi, cambando, fazendo e tal, e estava no oceano, né? Estava velejando no mar. E a responsabilidade que isso te dá é uma responsabilidade que dificilmente algum outro esporte vai conseguir incutir na criança. Por quê? Porque ela sabe que tem que sair de colete, porque senão o barco vira e ela vai ter problema. Se virar o barco, ela tem que ter a calma para desvirar o barco. Ela tem que armar a vela, ela tem que sentar no bordo certo e tem que voltar para a terra, para o clube. Tudo isso que o mar ensina, essa responsabilidade, essa sensatez, não existe o que uma navegada vai fazer melhor para uma criança do que ensinar todos esses valores de forma real. Daniel falando, o mar ensina. A Liz falando, eu aprendi a desvirar o dingue com o Ícaro. Né? É isso que você está falando, né? É verdade. E colocar o bujão. Às vezes acontece, né, Miguel? Hoje, você vê lá no clube com as crianças, lá o quanto a própria, quando vai minha filha, que está aqui assistindo também, eu digo, Sofia, vão olhar, checklist no barco antes de entrar, ver se está todos os estaiamentos estão presos, ver se está bujão, está posto, as tampas no barco, tudo tem que estar ok, porque dentro do mar tu vai ter problemas se tu não fizer, né? Mas e é verdade, se você esquecer, a Lisiane esqueceu, por isso que ela está rindo, né? Eles esqueceram de verificar o bujão e afundaram. Então, isso é uma verdade. Então, por que na criança isso dá muita responsabilidade? Porque não é um esporte como futebol ou outro que você não vai ter nenhuma consequência. Não, você tem uma consequência, né? Então, você tem que ter esse cuidado no navegar. Senão, você vai afundar com o barco. Né? E tem a turma do Vem Pra Vela entrando aqui, né? A Evelyn, nossa colega psicóloga, coordenadora do projeto, né? Que lida diretamente com as crianças que estão aprendendo, enfim, vivenciando, né? O Júnior, que é o velejador também do projeto, enfim, todos conectados, né? Ouvindo essas orientações e vivenciando na prática, né? A importância, né, desse entendimento de que o mar ensina e o barco é uma grande escola, né, Miguel? Sem dúvida nenhuma. Uma escola é alguma coisa que fica para a vida, porque esses valores, essa responsabilidade, essa parte que tu pega, tu leva contigo, né? Tu vê como foi boa a orientação que teve o Ícaro em todos os projetos do Manaus. Hoje ele se tornou um excelente instrutor. Aí ele, o Mário é uma escola. Aí ele hoje é um excelente instrutor em outro estado, né? Uma formação sólida de vela, onde ele pode passar muito conhecimento. E a gente já sabe, eu já sei por pessoas de lá, que ele é extremamente querido lá, porque ele tem, ainda disso, ele aprendeu a lidar com as pessoas, que é uma parte, que essa parte toda desse apoio psicológico, que justamente os humanáuticos oferecem, que é um crescimento como pessoa, um crescimento pessoal, um cuidado com a pessoa, eles repassam a gente. Aquilo que você aprende, e de fato aprende, é o que fica, o que vai adiante, né? Então, é um trabalho muito bacana mesmo, é um trabalho muito legal que faz tu, a Evelyn, a Tiziana, tudo realmente sensacional, sensacional. Miguel, tem uma situação do barco que acho que combina um pouco com esse momento que a gente está vivendo, que é uma espécie de confinamento, né? A gente participou de uma expedição, a primeira expedição humanáutica, saímos daqui de Fortaleza, você bem lembra, e chegamos na Repeno, né? Na maior regata da América Latina, lá em Fernando de Noronha, Recife, Fernando de Noronha, né? E voltamos, né? Que bom que conseguimos retornar. E essa experiência, é verdade, e foram quase 30 dias dentro de uma ideia, né, de confinamento,
não sempre embarcado, mas a maior parte, né, sim, dentro dessa travessia, e nós aprendemos muito como lidar com algumas situações que limitam o espaço, né, que nos afloram emoções, que nos permitem esse aprendizado mais amplo através do oceano. Então, assim, quem está passando por isso agora, todos nós, no momento de quarentena, né, passar bem por isso, já podemos, então, né, estamos pré-selecionados a pensar num barco, né, porque é exatamente isso. E olha que em muitos momentos não tínhamos internet, né, não tínhamos esses recursos que a gente tem, enfim, que a gente utiliza agora, mas é um autoconhecimento muito bacana, muito importante. Essa expedição foi realmente um divisor de águas assim, na experiência humanáutica, porque quando a gente chega lá em Fernando de Noronha, a gente se depara com a classe náutica brasileira, né, praticamente, de vários estados, todos com histórias para contar. História que é história, viu, Miguel? O Thiago Miranda falando, ó, uma das maiores vivências que passamos, né? Alice falando da Refém é um aprendizado, enfim. Então, o barco é essa escola, né, Miguel? Essa escola que a gente, os humanáuticos, nós representamos muito bem esses projetos, que a gente acredita nesses ensinamentos, né? Não, isso não tenha nenhuma dúvida, né? Tanto que a gente usa muito até motivacional em empresa ou então em sensibilização. É um ditado antigo já. Estamos todos no mesmo barco, né? Sem dúvida nenhuma, porque assim... O Igor perguntando, enjoou no barco? Olha, será que enjoou no barco, Miguel? Eu acho que um pouquinho, né, Thiago? O Thiago Miranda, acho que sim. A Liz também. Né? Eu tive dificuldade de todo mundo. Enjoei quando cheguei em casa, Igor. Vocês não seguiram a minha receita dos biscoitinhos secos, do pão seco, que aí você não enjoa. A pessoa pensa que não vai enjoar de barriga vazia. De barriga vazia é que fica doido. Tem que comer um pão seco. Isso eu aprendi com a Luciana. Lembra que eu estava te contando? A gente resolveu sair de Porto Alegre e ir para Governador Celso Ramos, um pouco adiante de Florianópolis, de barco, né? E foi uma aventura e tanto. Então, a Luciana ainda grávida, né? Tinha mais tendência ainda a ter enjoo, aí você imagina. Aí a gente aprendeu a como controlar o enjoo com pão seco e bolacha, mas deixa o estômago cheio. Mas, enfim, eu acho que o mais importante, assim, porque quando você está navegando, fazendo uma travessia, primeiro, você não tem onde descer. Então, realmente, você tem um confinamento, né? Você sabe que as sensações de pressão psicológica existem todas, né? Porque uma hora você está com um mar legal, outra hora você não está com um mar tão legal, o barco está batendo. Então você tem que ter cuidado com as suas reações e com as reações dos que estão a bordo também, porque você tem que estar de olho. Se não é um marinheiro experiente, se não é alguém que está lá, o que a pessoa está fazendo, onde é que pode ir, onde é que não é, onde é que pode dar um solavanco, cair na água, enfim. Você tem que ter um cuidado grande com travessia, né? Mas o fato de você perceber que está todo mundo no mesmo barco, sem dúvida faz uma grande coisa, que é que todo mundo tem que se ajudar, todo mundo ali tem que participar, todo mundo tem que fazer algo. E se você quiser passar por essa forma, ter uma navegada mais tranquila, você vai ter que ter disciplina, né? Você veja que nessa travessia faltaram algumas disciplinas dentro, como dizer assim, olha, esse banheiro aqui é feminino, esse banheiro é masculino. As mulheres ficaram furiosas porque os homens não usavam o banheiro de forma adequada. Então, isso é a disciplina, né? Então, aí, assim, no momento que você viu aquilo, nossa, aqui precisa ter disciplina, você bota a disciplina e começa a funcionar. E, na verdade, em confinamento, como regra geral, você tem o convívio e você tem que ter a disciplina, né? Você não pode ficar confinado em casa, como a gente está agora, e cada um faz o que quer, a hora que quer e tal, porque tem uma hora que senão você vai cruzar no corredor, não pode mais olhar a cara das pessoas, né? Porque a convivência ela passa a ser muito estreita, e num barco ela é o tempo inteiro estreita, né? Eu costumo dizer, minha filha, eu sei que está aí escutando, eu dizia para ela, não, minha filha, nós vamos morar num barco, eu vou cortar as cordas, nós vamos para o oceano, porque eu gosto muito de estar perto dos meus filhos, assim, ninguém vai para longe de mim, todo mundo vai ficar naqueles 20 metros quadrados e acabou, né? Mas é verdade, o confinamento longo, ele traz estresse, ninguém mais está acostumado com isso,
A gente vê o pessoal reclamando assim, ai meu Deus, quando é que volta a escola dos meus filhos? Ai meu Deus, quando é que volta para tentar voltar à vida normal? E já para quem é muito acostumado a barco ou veleagem, aí acha normal o confinamento, porque está sempre ali conversando e privando com muitas pessoas. Né? Olha aí minha filha dizendo aí já, eu estou fora. Miguel, vamos falar sobre os outros esportes também que chegaram com muita força nos humanáuticos, como o stand-up paddle, né? A turma que está aqui do stand-up paddle com a gente ao vivo, o Fortunato, né? O Rainer, o Clilton, né? A turma da SUP, do Ceará Sup Clube. É muito bacana ver essa união de esportes, né, Miguel? Quando a gente retrata a mesma importância. A gênese dos projetos humanáuticos é uma só. É essa saúde, né, educação através do oceano que a gente traz, né? Então, assim, quando vem esses outros esportes, deixa uma riqueza muito grande dentro desse nosso coletivo, né, Miguel? E o esporte, para a gente que fala tanto em desenvolver em economia de mar, a gente tem que entender que o esporte hoje ele é motivo de viagem, né? O quanto se desenvolveu o litoral leste, né? Perdão, oeste do Ceará em função do kite. Né? O quanto se desenvolveu, né? O quanto você tem hoje turismo. Eu estava há pouco tempo assistindo no off uma menina cruzando o Rio Nilo de stand-up. Né? Então, o quanto você tem de turismo com isso, o quanto você tem de desenvolvimento, o quanto você vê o prazer que é você estar com contato com o oceano, e a gente faz isso com todo mundo. Né? Até com os projetos que a gente tem com as crianças, projeto que a gente tem com as crianças com autismo, com Cromossoma 21, e que são projetos humanáuticos que você tem, todos eles dão uma vivência, e eu não esqueço, eu me lembro que foi naquele café da manhã, lá no Círculo Militar, eu não me lembro quem me falava de uma criança que estava relativamente emburrada na praia, e no momento que botaram em cima de uma prancha, ela ficou sorridente, se transformou, enfim. Isso aí tudo não tem o que pague. E numa terra onde você tem um litoral de 500 quilômetros num local quente, uma das melhores situações que você tem é estar dentro d'água. Né? Não tem como ser diferente. Então, seja de stand-up, seja de prancha, de surf, de kite, de barco à vela, nadando, da forma como for, é muito bom. Né? E esses projetos, a maneira como eles estão sendo levados, né? São projetos que você pode estar levando. Onde tem água, você tem a possibilidade de estar fazendo um projeto desses. Né? Se você quiser interiorizar esse projeto, ele tem condições de ser interiorizado. Isso eu acho muito importante, muito bacana, viu, Sérgio? Eu acho o coletivo Humanáuticos, ele é uma união de pessoas que realmente gostam, né? de conversar e de ter a possibilidade de fazer alguma coisa por isso. E eu acho muito bacana as associações que tem aqui, como a SUP, como tem, né, a FEVEMEC, que são ativas, a própria Associação de Surf, lá do meu amigo Amélio, todos são ativos e todos fazem alguma coisa pro esporte. Isso eu acho muito legal. Né? Você tem a Fortaleza praticamente se tornando uma capital mundial de esporte. Né? Tem o World Beach Sports, você tem o Ironman, você tem uma série de esportes que acontecem aqui, que envolvem a parte do litoral e que acontecem permanentemente, né? Onde você tem Olha só, Miguel, a Tiziana Moreira, né, coordenadora do projeto Teamar, que você falou, olha, Teamar tem transformado pessoas de forma incrível e linda de se ver. Exatamente esse projeto de stand-up paddle com as pessoas autistas, né? Incrível esse projeto. É um exemplo fenomenal, até porque ela se emociona, né? Demais de fazer. Eu acho muito legal esse, o quanto a Tiziana gosta de estar presente junto nesses projetos. Né? Isso envolvida, né? Envolve, né? Totalmente. Sai da clínica, né? E vai ali para a água, para a praia, né? Com a turma TEA, que faz um trabalho belíssimo com o Ceará Sup Clube e a Fortaleza, né? E falando de stand-up, chegou a Carol. Carol, bem-vinda. Que coisa bacana, né? O pessoal tá aí. Mas, Sérvulo, é isso aí mesmo, né? Eu acho que
E agora a gente está um período aí que a gente está meio distante do mar, a gente vai ficar um pouco recluso, vendo outras possibilidades, né? Tem gente que já está fazendo até maluquice dentro de casa, né? Eu vejo muito no Instagram, tem gente que já está... tem gente fazendo orça em cima do sofá, pendurado na cortina, tem gente fazendo orça em banheira, tem todo tipo de, de treinamento funcional acontecendo, né? Eu indico somente o funcional do Igon Maia, né? O movimento funcional Fortaleza, que está aqui, ó. Dá para fazer em casa, né, Igon? Dá sim. É só entrar em contato com ele. O Igon agora vai ter que ficar um pouquinho no estaleiro, né? Eita! Mas é isso, meu amigo. E agora vamos aí, né? E estamos aí enfrentando essa... Que momento que a gente está vivendo, né, Miguel? É um momento maluco, né? Porque você tem uma verdade científica, mas você tem uma disseminação instantânea de informação que acontece, onde eu acho que onde eu mais me divirto é nas correntes políticas, viu? O material produzido em texto, portanto, por uma corrente como outra, é impressionante a quantidade, né? Virou uma guerra cultural de interesses ideológicos. Isso eu acho, honestamente, que tomara que ocupe o tempo das pessoas, porque eu acho que não vai conseguir objetivamente fazer nada em prol de ninguém. Eu realmente torço muito para que esses... graças a Deus está produzindo pelo menos cultura ideológica, né? Mas eu vou ficar muito feliz se surgir um humanista no meio de todo esse tipo de processo e que se leve uma bandeira da sustentabilidade, do consumo consciente, né? De vários outros valores, e não se querer saber se é da esquerda ou da direita, né? O que está valendo, eu acho, é a quantidade de texto que estão produzindo. De uma certa forma, tem uma cultura disso. Mas eu vejo que tem que um ambientalista, tem que alguém levantar um outro tipo de bandeira para fazer. Porque muito desse desequilíbrio vem da forma como o homem está se comportando como o coronavírus do planeta. Então, quando vem essa rebordosa, né, por cima, ele fica surpreso. E, na verdade, ele fica surpreso porque ele tem pouco também, às vezes, pouco conhecimento da sua história, né? Epidemias, desde que o homem se juntou em grupamentos, cidades, ele sempre teve pandemias, né? E com a pandemia ele sempre aprendeu algo, né? Se a gente pegar do século XIV ao século XVIII, foram 40 pandemias, 40, na verdade, epidemias, porque só quem registrava era a Europa, né? Não se tinha essa sensação de globalização toda. Mas aí você imagina, 40 epidemias. Na epidemia da peste negra, eu não lembro se é Rives, o nome dele como era, que era o sobrinho de Gengis Khan, né, na época do Império Mongol. Uma das formas que ele atacava as cidades, ele jogava os corpos com a peste negra por cima dos muros. Aí adoecia a cidade, ele tomava. E dessa forma, ela chegou na Europa, a peste negra, né, que matou, acho que 30% da população que tinha no mundo. Então, você vê, o homem sempre lidou com isso, né? No século passado, aqui no Brasil, a gente lidou com a febre amarela. E sempre nesse momento, sempre foi o papel da política, foi tentar acalmar as pessoas e tal, etc., né? A ciência tentar salvar. E, de uma certa forma, sempre houve um aprendizado, né? O homem com a peste negra, ele aprendeu que ele tinha que sanitizar as cidades, né? Ele achava que antes o rato era bonitinho, podia andar nas pernas dele, começou a ver que tinha que ter cuidado com as coisas, né? Aquele, minha filha está me avisando, matou 50% da população europeia, peste negra. Então você vê, né? Mas existe uma verdade. Em todos os séculos teve epidemia. Entende? Não se livrou de nenhum deles ainda. Por quê? Porque, como um ser vivo, você está sujeito a vírus. Para a gente falar um pouco de equilíbrio e planeta, para que você tenha uma ideia, esse degelo que está ocorrendo no mundo, que muita gente diz, não, isso é normal, aquecimento global não tem tudo que é corrente. Mas uma coisa é fato, está se expondo geleiras de 12 mil anos atrás. Você não sabe o que tem ali.
Você não sabe que tipo de vírus está ali. Há 12 mil anos atrás, o homem nem sequer vivia em comunidade. Então, está se liberando tanta coisa na atmosfera que você não sabe, né? Claro, tem vírus que tem. Você imagina, assim, as lutas que são, né? Você imagina se nós tivéssemos problema com ebola, né? O ebola tem 60% de letalidade, né? É um vírus que te mata em 6 horas, né? A sorte que conseguiram conter rápido, ficou lá. Existe, ainda existe, está lá contido na água. Então, o homem tem que aprender com tudo isso. Eu acho que o grande aprendizado que vai vir do corona é justamente você testar valores. Porque que valores tem um monte de bobagem que a gente faz e pensa, agora trancado dentro de casa, quando a única coisa que tu quer é que os teus e os teus familiares estejam bem, né? Então, você vai acabar repensando um monte de coisa, o que realmente tem valor, né? O que não tem valor, né? E os segmentos da economia que estão sofrendo também estão aprendendo, né? Eu costumo dar, eu dei um recado para a minha turma lá, que esse recado até ele veio lá do meu sócio do grupo, o pessoal muito preocupado, né? E tem um pessoal que não estava fazendo nada, né? Eu digo, olha, se você acha que você não pode fazer nada, que você não tem nada para fazer nesse período, preocupe-se se a sua profissão tem futuro, tá? Porque Sérvulo, assim, ó, alguma coisa que começou no mundo, mas que ainda não acabou em parte nenhuma, aquilo que não acabou é o que não é finito. E o que não é finito, para mim, é infinito. Até que acabe. Para acabar vai ser finito, mas por enquanto é infinito. Então, o que a gente tem pensado, assim, em termos de economia, essa parte toda, são soluções para tocar a vida desta forma e ver de que forma vai ficar. Porque aí até talvez tu vá achando um caminho que seja mais lógico. E o caminho, eu acho, mais lógico de toda a população é ter um consumo mais consciente, entende? É quando você vai em coisas simples, como no supermercado, você vai se alimentar. O que realmente é nutritivo? O que eu posso comprar aqui que não é bobagem, né? Redução de ganho, houve para todo mundo, né? Mas eu preciso ter a vida que eu estou sempre saudosista do futuro, né? Como diziam os tribalistas, eu projeto uma vida que eu sempre quero chegar lá. Então, acaba correndo atrás dessas coisas que, às vezes, tem que se questionar um pouco os valores disso aí, né? Se você está realmente de uma forma correta fazendo isso, ou se é uma forma só, se são necessidades, se são só desejos, se são sonhos, né? Sonhos a gente tem que ter, né? Eu sonho em ter um barco para atravessar o oceano. Esse tem que ter. Mas tem que cuidar com o desejo, não misturar o que é desejo. Desejo dá para deixar um pouco, dá para ter um desejo e tal. E não querer que todo desejo seja um sonho, né? Repensar o consumo de tudo. Ó, a Evelyn dizendo, repensar o consumo de animais. É de tudo. É tudo. Tem que ter uma forma mais consciente de se habitar aqui. Essa cura que o planeta está tendo, né? Que é inquestionável nesse período, de certa forma é um alerta, né? Não tem como não ser. Não tem como não ser. Aí o pessoal manda as fotos da NASA, tudo, a gente vê diferente, vê o planeta numa forma de cura. E eu acho que é um chamado ao ser humano dizer assim, né? Olha, dá uma olhadinha como é que está fazendo as coisas para que se torne um mundo melhor, né? Preocupe-se um pouco com o todo, com o coletivo, né? Que isso faz bem ao planeta. E o planeta começa a se curar. Eu acho que é isso, meu amigo. Eu acho que em termos de coronavírus é por aí. A gente vai ter que achar os nossos caminhos, as nossas soluções da nossa forma mesmo. E eu acredito também, Miguel, que em termos de novos projetos humanáuticos, a gente também deva repensar, né? Essas questões todas, todo mundo fala, vai passar, mas vai passar com algumas sequelas, né? Então, a gente sabe que não vai ser um retorno, né, absoluto, né, em massa. Ou seja, a gente necessita de um tempo de adaptação a esta nova realidade, quando as coisas acalmarem um pouco mais. Eu vejo que o nosso papel enquanto humanáuticos, ele também entra nesse novo aprender, sabe? Eu acho que, como somos profissionais da saúde também, acredito que temos que estar propondo algumas questões, né, que promovam a própria ideia da saúde coletiva, através dos esportes náuticos. Essa discussão tem que ser debatida, né? A gente tem que chamar nossos parceiros,
nossos apoiadores, enfim, nossa rede, nosso coletivo, para conversar qual será o próximo passo que a gente tem que dar, porque muita coisa mudou, né? É um projeto virtual, né? Enfim, a gente hoje no Ceará vive uma realidade a qual realmente é bem preocupante, né? Teve uma matéria hoje da Secretaria de Estado falando que os leitos da UTI pública já estão todos ocupados e a fila de espera, né? Então, como que se dá uma questão através desses esportes náuticos, do oceano, do perfil dos profissionais do náutico dentro dessa realidade, né? A Tiziana falando, entraremos em outro mundo. Acredito que continuaremos, né, entrando no outro mundo, porque é tudo bem dinâmico, né? E assim, a minha abordagem de psicologia, eu vou muito na linha da terapia cognitivo-comportamental, que é a seguinte: a forma que você interpreta uma situação, ela intervém no teu pensamento, na tua emoção e no teu comportamento. Então, de que forma vamos interpretar essa situação de maneira saudável, né? Para que tenhamos bons pensamentos, boas emoções e bons comportamentos, comportamentos adequados a essa nova realidade. Eu acho que é por aí, né? Conversar, fazer esse momento que estamos fazendo, já é muito bacana, porque pela fala a gente consegue muita coisa, muitos benefícios, né? A gente não está pegando uma onda, a gente não está velejando, a gente não está tomando banho de mar, mas a gente está conversando sobre o que a gente ama, né? Então isso faz muito bem. Eu acredito, assim, que esse momento que a gente vive precisa muito da gente, viu, Miguel? De todo mundo. Não, com certeza, com certeza. Eu acho assim, ó, por que esse momento choca tanto, né? Se a gente for ver assim, isolamento, por que ele tem tanta consequência psíquica para o indivíduo, né? Porque a maior característica da raça humana é a sociabilidade, é você ser um ser sociável, né? E hoje se você vai pegar o elevador do seu prédio e tem alguém dentro, você não entra. Então você é um antissocial. Então você está com um comportamento antissocial, sendo que você está a tua principal característica é a sociabilidade. É por isso que nós nos conhecemos, vindo de locais diferentes, né? Porque a gente tem a sociabilidade. E hoje você está restrito, você não tem como fazer isso. Então, o que acontece? Isso, se o ser humano for pensar, isso é um castigo, né? Isso é uma forma de, poxa vida, você não deixa eu ter contato nem com meus familiares, né? Tem gente que está indo levar o rancho para os pais, deixa o rancho, não pode falar, tem que deixar na porta e ir embora. Então, essas características da espécie, que elas são dessa forma, tomara que levem a pensar de forma diferente. É óbvio que o consumo ele estava sendo feito de forma errada, né? Porque eu sempre já defendi há anos que o consumo fosse consciente e que você passasse a se perguntar se você precisa mesmo disso ou não. A gente é muito baseado na economia americana, né? Que é uma economia que, sobre o aspecto de consumo, ela é perdulária. Tanto que ela conseguiu criar Las Vegas para queimar dólar, né? Para ir lá brincar e botar fortunas mesmo fora. E um local que existe 5% da população do mundo, se a gente imaginar, na China é 25%. Lá tem 5% da população do mundo. 48% dos recursos naturais são consumidos por aquela população. E eles vendem aquela vida como no mundo sendo a ideal. Ou seja, você é uma sociedade de consumo muito forte. Você não tem como fazer isso. O planeta está cansado, o planeta está exausto. Entende? Por que você tem que tirar mais produto, cada vez você cavoca mais, você quer mais ferro, quer mais aço, quer mais cádmio, quer mais níquel, quer mais isso do planeta, tal. Por que você precisa ter um telefone novo toda hora? Por que seu carro precisa ser do ano? Qual é a necessidade? Eu acho que meus carros um tem 30 anos, outro tem 20 e tal, e por mim vão ter 50. Eu não vou trocar nunca. Então, o que acontece, eu não sei porque essa necessidade, eu acho que 60% do tempo que vocês me veem com essa camisa. Eu devo ter 4, 5 delas, mas é o que eu uso. Eu não vou comprar outra. Então, se você tiver uma consciência que você pode consumir menos, você pode viver com menos, você pode ter alegria de formas diferentes, vai ser necessário. Serva é uma coisa muito simples. Você imagina os americanos vendendo o estilo de vida deles para os chineses.
Você imagina se os chineses resolvessem consumir como os americanos? O que a gente ia fazer? Ia rebocar Marte? Ia fazer o quê para tirar matéria-prima para consumir? Para fazer o quê? Verdade. Então, Miguel, temos apenas alguns segundos antes do Instagram fechar a nossa live. 3 segundos.